Olá, amigos. Sou o professor Ricardo Russell, do Espaço Jurídico, e vamos comentar agora a- as questões de direito administrativo da primeira fase da prova da OAB. Certo, meus amigos? Vamos começar pela questão número 29. Traz ela aí para o quadro, já está aí, vamos lá. Ela diz o seguinte: numerosos professores, em recente reunião da categoria, queixaram-se da falta de interesse dos alunos pela cultura nacional. O Sindicato dos Professores e Colégios Particulares do município CIS apresentou, então, um plano para ampliar o acesso à cultura dos alunos com idade entre 10 e 18 anos, obter a qualificação de Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público, a nossa OCIP, e celebrar um termo de parceria com a União, a fim de unir os esforços no sentido de promover a cultura nacional. Considerando a proposta apresentada e a disciplina existente sobre o tema, assinale a alternativa correta. E presta atenção, meus amigos, a alternativa correta foi a alternativa B, que diz o seguinte: o sindicato não pode se qualificar como OCIP em virtude de vedação expressa da lei federal sobre o tema. Então vejam, meus amigos, a lei 9790 de 1999, que regula as OCIPs, traz aqui para o professor. Vejam, ela prevê expressamente em seu artigo 2º, inciso 2, que não podem se qualificar como OCIPs os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional. Então vejam, meus amigos, por expressa vedação legal, sindicato não pode ser OCIP. Então veja a questão bem específica, mas ela está correta. Ela traz a vedação para que os sindicatos eles virem OCIP. Isso não pode acontecer. Traz aí a questão de novo. Olha aí, questão 29 ainda. Alternativa A, ela diz: o sindicato não pode se qualificar como organização da sociedade civil de interesse público, uma vez que tal qualificação de origem doutrinária não tem amparo legal. Então veja, volta aqui para o professor. A questão está dizendo que a OCIP não pode existir. Pode e tem amparo legal, que é justamente a lei 9790 de 1999, que regula as OCIPs. Entretanto, em seu artigo 2º, essa lei ela traz as situações na quais não pode haver, na qual uma pessoa não pode se qualificar como OCIP. Um desses casos é justamente o sindicato. Então veja, a OCIP ela pode existir, ela tem previsão legal, mas deve respeitar o quê? As vedações previstas no artigo 2º da lei 9790/99, que é a lei que regula as OCIPs. Traz aqui de novo para o professor. Vejam, a questão C diz: o sindicato pode se qualificar como OCIP. Aí de antemão a gente já mata essa alternativa, porque a gente viu que não pode. E a alternativa D diz também que o sindicato pode se qualificar como OCIP. Vejam, de imediato a questão já estava errada, mas ela tem um segundo erro. Ela diz: mas deve celebrar um contrato de gestão e não um termo de parceria com o poder público. Volta para o professor, antes da gente ir para a próxima questão. Essa segunda parte também está errado, que conforme a gente falou lá no nosso curso para a primeira fase, as OCIPs elas realizam o termo de parceria. Quem realiza contrato de gestão é a organização social. No curso da primeira fase no Espaço Jurídico, a gente fez essa diferença. Lembrando, OCIP, termo de parceria, organização social, contrato de gestão. Então, essa assertiva D, ela também está errada, porque diz que OCIP é contrato de gestão, quando na verdade é termo de parceria. Mas, enfim, a alternativa correta é de fato a alternativa B. Vamos para a questão de número
30 agora. Caso o Estado, aí presta atenção nessa questão, meus amigos, caso o Estado delegue a reforma, manutenção e operação de uma rodovia estadual à iniciativa privada, com a previsão de que a amortização dos investimentos e a remuneração do particular decorram apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço, estaremos diante de que, meus amigos? Então vejam, a alternativa correta aqui é a alternativa D, concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, porque o enunciado ele traz justamente isso, ó, uma obra pública e depois um serviço público. Por isso que a alternativa A já estaria imediatamente errada, porque ela fala apenas em concessão de obra pública. Acontece que alguns alunos confundiram e marcaram ou alternativa B ou alternativa C. Presta atenção, meus amigos, que tanto a alternativa B como a alternativa C, volta para o professor, elas tratam de concessão administrativa e concessão patrocinada. Vejam, tanto a concessão administrativa como a concessão patrocinada, elas são parcerias público e privadas. Como a gente falou em sala de aula, parceria pública e privada é aquela situação na qual o poder público não presta o serviço público diretamente e nem pode delegar todo o serviço público para a iniciativa privada. Então, qual é a solução? É uma parceria público e privada. Vai ter a presença dos dois, do poder público e da iniciativa privada. No caso da concessão administrativa, é o próprio poder público que vai utilizar daquele serviço prestado pelo parceiro privado. E no caso da concessão patrocinada, quem vai usar o serviço é o usuário, mas a remuneração do parceiro privado ela vai ser feita com o pagamento lá dos valores pelos usuários, somado a uma contraprestação também do poder público. É a concessão patrocinada. Então, na concessão patrocinada, que seria a alternativa C, volta aqui para o professor, nós temos o pagamento pelos usuários, mas temos também o pagamento pelo poder público, porque é uma parceria público e privada. Mas o enunciado da questão, volta aqui para o enunciado da questão, ele diz que a amortização do investimento e a remuneração do particular decorrem apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço. Volta aqui, veja, não tem a contraprestação do poder público. Então, não é uma parceria pública e privada. Não é uma concessão patrocinada. É uma concessão propriamente dita. No caso, uma concessão de serviço público antecedida de uma obra pública. Por quê? Porque não vai ter a parceria do poder público. Essa concessão, só quem vai realizar o serviço público é realmente o concessionário. Certo, meus amigos? O gabarito dessa questão ela também está correto. Vamos lá para a questão 31, que fala: a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, culminando multa no valor de R$15 mil à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa naquele estado. A empresa não impugnou o auto de infração lavrado e não pagou a multa aplicada. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. E no gabarito, a afirmativa correta foi a afirmativa B, que fala o seguinte: aplicação de penalidade representa exercício do poder de polícia, mas não autoriza a apreensão de bens para a quitação de dívida. Volto aqui para o professor. Meus amigos, vejam, lembrando lá daquele exemplo que o professor fala no curso da primeira fase de Direito Administrativo do Espaço Jurídico, quando o fiscal sanitário chega no estabelecimento comercial e percebe que existe um refrigerante fora
do prazo de validade. Uma das medidas que pode ser tomada, não necessariamente a única, mas uma das medidas que pode ser tomada é justamente a multa. Então, veja, a multa ela decorre justamente do poder de polícia, que é a limitação individual em prol da coletividade, a limitação do direito individual em prol da coletividade. Então, temos aqui um caso típico de exercício do poder de polícia. O poder público está fiscalizando um estabelecimento. Isso aqui é um caso típico de poder de polícia. Agora, percebam, o poder de polícia, ele realmente é auto-executório. Então, na hora de se aplicar, por exemplo, uma multa, o poder público não precisa de autorização do poder judiciário. Pode aplicar aquela multa de imediato. Entretanto, os tribunais superiores eles já têm um entendimento consolidado no sentido de que o poder público pode até apreender a mercadoria, mas não pode pegar aquela mercadoria que foi apreendida e vender aquela mercadoria para pagar uma multa, para pagar uma dívida. Porque, veja, o poder público ele tem auto-executoriedade para agir, mas ele não pode agir com autodefesa, ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, se o particular ele tem uma dívida perante o poder público deve se utilizar dos meios ordinários de cobrança. Vai lá e faz uma execução nos termos, por exemplo, do Código de Processo Civil. Ou, se for o caso, especificamente do poder público, das pessoas jurídicas de direito público, uma execução fiscal. Entretanto, não pode o poder público simplesmente ir lá, apreender aquele bem, vender aquele bem e pagar uma dívida. Não, isso aí não é uma forma ordinária de cobrança. Isso aí não seria simplesmente uma auto-executoriedade. Isso seria justiça com as próprias mãos e isso o Poder Judiciário não, desculpem, o Poder Público não pode fazer. Ele só pode fazer realmente por meio do Poder Judiciário. É por isso que a alternativa D ela é a alternativa correta. Certo, meus amigos? Bora para a próxima questão, questão 32. Presta atenção, porque isso a gente fala em sala de aula com os alunos. Não tem como errar, tá, meus amigos? Manolo, servidor público federal, obteve a concessão de aposentadoria por invalidez após ter sido atestado por junta médica oficial o surgimento de doença que o impossibilitava de desenvolver atividades laborais. Passado 2 anos, entretanto, Manolo voltou a ter boas condições de saúde, podendo voltar a trabalhar, o que foi comprovado por junta médica oficial. Nesse caso, o retorno do servidor às atividades laborativas na administração, no mesmo cargo anteriormente ocupado, configura o exemplo, meus amigos, aqui, não, é B. Espera que deu um erro, tá, meus amigos? Enfim, a canetinha está dando problema, mas volta aqui para o professor. Alternativa é alternativa B. Volta aqui para o professor. Alternativa B, que é a reversão. Meus amigos, presta atenção. A gente falou isso em sala de aula, no curso para a primeira fase. O que é a reversão? É justamente o retorno do servidor que estava aposentado. Certo, meus amigos? Então, reversão é o retorno do servidor aposentado, que se dá em 2 espécies. Uma, a pedido, a pessoa se aposentou, mas se arrependeu, quer voltar a trabalhar. Isso pode acontecer preenchidos os requisitos legais, como respeitado o prazo de 5 anos, o fato da pessoa ter sido estável antes de se aposentar, dentre outros requisitos na lei, seria a chamada reversão no interesse da administração, que se dá a pedido daquela pessoa que foi aposentada, mas temos uma segunda hipótese de reversão, essa obrigatória, que se dá quando, volta aqui professor, que se dá quando a pessoa ela foi aposentada por invalidez, ou seja, teve uma doença incapacitante. Entretanto, por meio daqueles exames rotineiros que todo aposentado por invalidez ele deve fazer de forma periódica, se constata que aquela pessoa ela ficou
curado, ou seja, a doença que justificou a sua aposentadoria por invalidez não existe mais. Então, nesse caso, teremos a segunda modalidade de reversão. Nesse caso, essa modalidade de reversão ela é obrigatória. Volta aqui para a questão. A questão ainda fala aqui, ó, da reintegração. A reintegração a gente já viu que é o que, meus amigos? Volta aqui para o professor. A reintegração é o retorno do servidor público federal estável que foi, ó, demitido ilegalmente. Então, veja, se você era um servidor público federal estável e foi demitido ilegalmente, nós teremos aqui, meus amigos, uma reintegração. Não era o caso da questão. Volta aqui. A alternativa C, ela fala em aproveitamento e a alternativa D, ela fala em readaptação. Volta para o professor. O que seria o aproveitamento? O aproveitamento, meus amigos, é quando a pessoa ela foi colocada em disponibilidade e é aproveitada no serviço público em um cargo compatível com aquele que ele anteriormente ocupava. E a readaptação é quando o servidor público toma posse para um cargo, entretanto, adquire uma limitação física ou mental que o impossibilita de continuar exercendo o cargo para o qual tomou posse, mas não o impossibilita de exercer outro cargo com funções e remuneração compatíveis. Aí, nesse caso, nós teremos a readaptação. Então, veja o caso da nossa questão, como é um caso de realmente retorno ao serviço público do servidor público que se aposentou, a alternativa é realmente a que fala da reversão, no caso, a alternativa B, correta. A gente trabalhou isso aqui de forma exaustiva no nosso curso para primeira fase do espaço jurídico. E presta atenção, meus amigos, que esse é um tema de suma importância para quem vai fazer a segunda fase em direito administrativo, principalmente em se tratando de uma possível ação para garantir a reintegração do servidor público. Então, dentro desse assunto, é importante que vocês aprofundem ele para a segunda fase, quem for fazer segunda fase em direito administrativo, porque pode ser que no caso concreto, como já aconteceu em 2 oportunidades em provas de segunda fase da FGV, você se depare com um servidor público federal que foi demitido ilegalmente. Então, nesse caso, vocês vão entrar com uma ação ordinária pedindo a reintegração daquela pessoa. Ou ainda, se houver direito líquido e certo, ou seja, desnecessidade de dilação probatória, você pode até mesmo entrar com um mandado de segurança, desde que também você não peça os atrasados, peça apenas a reintegração. Mas isso a gente aprofunda lá no nosso curso para a segunda fase em Direito Administrativo, aqui também no espaço jurídico. Bora para a próxima questão, que é a questão 33. Presta atenção aqui, meus amigos, que a questão fala: 5 empresas que somadas dominam 90% da produção metalúrgica nacional acordam secretamente a redução da oferta de bens por elas produzidos, a fim de elevar o preço dos seus produtos. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta. E a nossa opção correta foi a alternativa B, meus amigos, que fala: a atuação das empresas configura infração da ordem econômica, sujeitando-se à intervenção do Estado. Volta aqui para o professor. Veja, meus amigos, se empresas privadas elas cometem, como é o exemplo da questão, a atividade que realmente fira a livre concorrência, ou seja, eles abusem do poder econômico, nesse caso, o poder público ele pode intervir para impedir essa situação. Então, de fato, a alternativa B ela está correta. Está dentro do assunto, ó, intervenção do Estado na economia. Certo, meus amigos? Então,
o poder público ele não apenas pode, mas deve intervir na economia para coibir o abuso econômico. Agora presta atenção, porque nas outras alternativas nós temos algumas pegadinhas que eu vou explicar para vocês. Volta aqui. Olha, a alternativa A, ela fala: a garantia da livre concorrência do texto constitucional impede a intervenção do Estado nessa hipótese. Essa alternativa, de fato, está errada, porque não impede, muito pelo contrário, obriga que o Estado atue. A situação de alternativa C, a situação de domínio do mercado resulta de processo natural, fundado na maior eficiência em relação aos demais competidores, não caracterizando, portanto, qualquer infração. Volto aqui para o professor. Vejam, a alternativa C ela está errada, porque realmente, naturalmente, uma empresa ela pode vir a dominar o mercado. Isso não teria qualquer problema. Entretanto, o enunciado da questão deixou bem claro que isso não foi feito de forma natural. Isso foi um conluio, o que obrigou ou obriga o poder público a intervir na economia. Agora vamos para a alternativa D. Volto aqui para o quadro. A alternativa D fala: a intervenção do Estado na ordem econômica somente será permitida quando necessários imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Volto aqui para o professor, meus amigos, presta atenção que alguns alunos caíram nessa pegadinha. E a gente falou em sala de aula, quando abordamos a possibilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista atuarem na economia, ou seja, a gente disse que as empresas públicas e a sociedade de economia mista elas poderiam prestar serviço público ou atividade econômica. E a gente frisou que essa segunda possibilidade, a possibilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista prestarem atividade econômica, ou seja, o Estado prestar diretamente atividade econômica por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, só pode acontecer justamente aqui nesse caso. No caso de, cadê a alternativa aqui? Volta lá para a alternativa, justamente nos casos de, imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Volta para o professor. Então, veja, você vai dizer, professor, mas não foi isso que você falou? Você não disse que o poder público ele poderia atuar na economia no caso de relevante interesse coletivo. Então, vejam, meus amigos, a alternativa ela fala, certo? A intervenção do Estado na ordem econômica somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo. Você diz, professor, mas você falou em sala de aula que o poder público ele só poderia atuar na economia por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista no caso de imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Então, a questão, na verdade, ela está correta. Não, gente, presta atenção. O poder público ele só pode atuar diretamente na economia por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, no caso de imperativos de segurança nacional ou de grande ou de relevante interesse coletivo. Mas veja, isso é para atuar diretamente na economia. O enunciado não está falando em atuar diretamente na economia, ele está falando em intervir na economia quando existe um abuso do poder econômico. Então, para o poder público intervir na economia, basta abuso do poder econômico, como foi o caso do enunciado. Agora, para o poder público atuar diretamente na economia, por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, assim como a gente falou em sala de aula, aí tem que ter justamente o que o enunciado fala, imperativos da segurança nacional ou do relevante interesse coletivo. Então, na verdade, a questão ela induz o candidato ao erro, fazendo que o candidato se confunda com a diferença entre intervenção e atuação. Entretanto, o enunciado é bem claro, não estamos falando aqui em atuação direta na economia, e sim intervenção na economia. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Certo, meus amigos? Bora para a próxima questão.
Vamos lá para finalizar aqui os nossos comentários à prova de hoje. A quarta questão fala: Caio, chefe de gabinete do prefeito do município X, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, conhecendo os planos concretos da prefeitura para levar asfaltamento, saneamento e outras intervenções urbanísticas a um bairro mais distante, revela alguns construtores tal fato, levando-os a adquirir numerosos terrenos naquela localidade antes que ocorresse sua valorização imobiliária. Caio recusa expressamente todos os presentes enviados pelos construtores. Vejam, meus amigos, nesse caso, a alternativa correta foi a alternativa A, que fala: o ato de improbidade pode estar configurado com a mera comunicação antes da divulgação oficial, na medida a ser adotada pela Prefeitura, que valorizará determinados imóveis, ainda que não tenha qualquer vantagem para Caio. Volta aí para o professor, meus amigos. Veja, você vai dizer: professor, mas Caio ele não aceitou nenhum presente. Caio ele foi 100% honesto. Ele não foi beneficiado pelo ato que ele cometeu. Então, mesmo assim, ele cometeu improbidade administrativa, como disse o gabarito correto. Sim, meus amigos, eles cometeu improbidade administrativa. Por quê? Porque nós temos 3 espécies de atos que ensejam improbidade administrativa. O primeiro qual é? Aquele que causa enriquecimento ilícito. O segundo qual é? Aquele que traz prejuízo para o poder público. E a terceira forma de improbidade administrativa, a terceira espécie de improbidade administrativa, qual é? Aquela que fere os princípios da administração pública. E nesse caso, meus amigos, foi ferido um princípio que a gente trabalhou logo na primeira aula do curso para a primeira fase de Direito Administrativo no espaço jurídico, que foi o princípio da impessoalidade. Vejam que aqui no caso concreto, Caio ele deu informações privilegiadas para determinadas pessoas. Então, ele feriu a primeira faceta do princípio da impessoalidade, que é aquela que veda o tratamento pessoalizado. A gente viu que o princípio da impessoalidade ele tem 2 facetas. Uma que veda o administrador público se promover às custas do poder público e outra que veda que o administrador público ele dê para as pessoas tratamento pessoalizado. Foi o que aconteceu aqui nesse caso concreto. É por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Traz aqui a questão rapidinho para a gente ver as outras alternativas. A alternativa B fala: a configuração da improbidade administrativa depende sempre da existência de enriquecimento ilícito. Não, porque essa seria apenas uma das espécies de improbidade administrativa, como a gente já viu. A C diz: caso Caio venha a ser condenado criminalmente pela prática das condutas acima descritas, não poderá responder por improbidade administrativa sob pena de haver bis in idem. Volto aqui para o professor. Vejam, meus amigos, essa alternativa ela também está errada. Por quê? Porque a improbidade administrativa ela é uma sanção que não se confunde com a sanção administrativa, com a sanção penal e com a sanção civil. Então, veja, a pessoa ela pode, pelo mesmo ato, ser responsabilizada no âmbito penal, civil, administrativo e por improbidade administrativa. Isso não configura bis in idem. Bis in idem é ser penalizado 2 vezes na mesma esfera, ou seja, ser penalizado 2 vezes no âmbito penal, ou no âmbito administrativo, no âmbito civil, ou 2 vezes por improbidade administrativa em decorrência do mesmo ato. Agora, veja, por um ato só, você pode ser penalizado nessas 4 esferas, sem que isso configure improbidade administrativa. E a última alternativa, a alternativa D, ela fala: Caio não responde por ato de improbidade por não ser servidor de carreira. Responde, todavia, por crime de responsabilidade na qualidade de agente político ocupante de cargo em comissão. Meus amigos, a alternativa está errada, porque a lei de improbidade administrativa ela abrange também os ocupantes em cargo de comissão. Inclusive, nesse caso, a prescrição por expressa disposição legal só vai começar a correr quando eles deixarem o cargo.
Certo, meus amigos, são esses os comentários que nós tínhamos para fazer na prova de Direito Administrativo da primeira fase da OAB. Lembrando que no espaços jurídicos nós teremos a segunda fase de Direito Administrativo, de Direito Constitucional, de Direito Tributário, de Direito Penal e de Direito do Trabalho. Na segunda fase de Direito Administrativo, nós estaremos fazendo o curso comigo, professor Ricardo Russell, com o professor Manuel Errá e com o professor Flávio Germano. Creio eu que o curso de Direito Administrativo do Espaço Jurídico, o curso para a segunda fase de Direito Administrativo do Espaço Jurídico, é hoje o curso mais completo do Brasil, porque tem o professor Manuel Errá, que é desembargador federal, ex-magistrado de carreira e atualmente desembargador público federal, o professor Flávio Germano, que é procurador de Estado, e eu sou o professor Ricardo Russell, defensor público federal, ou seja, nós teremos no nosso curso de Direito Administrativo do Espaço Jurídico a visão de quem julga o poder público, de quem defende o poder público e de quem atua contra o poder público, no caso, o defensor público federal. Então, vejam, nós temos a experiência desses três professores também experientes em concurso público, com aprovações em diversos concursos públicos e com vários anos lecionando o direito administrativo. Então, realmente, essa bagagem, essa experiência, vocês não encontram hoje em nenhum curso para a segunda fase em direito administrativo no Brasil, só aqui no Espaço Jurídico, que é o melhor curso preparatório de Pernambuco, uma vez que tem 15 anos preparando com excelência os alunos para a primeira fase e para a segunda fase da OAB. Então, a gente se encontra lá na segunda fase em Direito Administrativo, no Espaço Jurídico. Muito obrigado, minha gente.